nós somos compulsionados a fazermos missões. Durante esse período que nós tivemos na Convenção Batista Brasileira, em janeiro, nós vimos de perto o testemunho de alguns missionários, e somente nós batistas brasileiros temos missionários em mais de 84 países. E todos esses missionários sustentados pelos batistas brasileiros. Esta oferta que nós levantamos uma vez por ano para o sustento desses missionários não dá. Então, pastor, como é que eles são sustentados? Quando você deposita o seu dízimo, quando você deposita a sua oferta no gasofilácio, as igrejas batistas, somente nós batistas, temos algo chamado de plano cooperativo. E esse plano cooperativo, justamente para ajudar no sustento dos missionários, não só fora do Brasil. A Convenção Batista Meio Norte do Brasil, que é a nossa convenção, ela fica com parte do dinheiro que vai das igrejas, que cooperam, que sustentam o trabalho missionário no Piauí e no Maranhão, pois a nossa convenção, ela abrange os dois estados. Nós somos hoje, somente a nossa Convenção Batista Meio Norte, no Piauí e no Maranhão, nós somos mais de 400 trabalhos batistas. Se não me engano, já estamos chegando a 440, 450 mais ou menos. Entre igrejas e congregações. E todas as igrejas, a maioria, quero dizer, não todas, mas a maioria, participa do cooperativo, que é a maneira como nós fazemos missões o ano todo. Como eu estava falando, parte do plano cooperativo fica na Convenção Batista Meio Norte, a maior parte. E um percentual vai para a Convenção Batista Brasileira, aonde, quando chega na Junta de Missões, na Convenção Batista Brasileira, uma parte vai para missões mundiais, aonde entra o sustento dos missionários. Fora do Brasil, nós temos mais de 2.800 missionários em todo o mundo, sustentado pelas nossas ofertas e pelo plano cooperativo. Se a igreja bem pensasse, fazia missões o ano todo, depositando o seu dízimo e fazendo as suas ofertas voluntárias. Quando uma igreja participa do plano cooperativo, ela está fazendo missões o ano todo. Porque 10% do que entra vai para a Junta de Missões Mundiais e 10% vai para a Junta de Missões Nacionais. Onde a Junta de Missões Nacionais tem feito um trabalho excelente. Nós temos hoje 3 carretas missionárias, onde roda todo o Brasil, levando odontologia, trabalho médicos de vários tipos, de várias especialidades, e assistências muitas outras, e evangelismo. A irmã Maria José está dizendo que teve uma carreta agora em Macapá, onde o pastor Júnior, Isaías Júnior, é o presidente da convenção. Está lá ainda, né? Ainda está no Macapá. Então essa carreta missionária tem feito um trabalho excelente. E amados, cada um de vocês, quando faz a sua oferta, quando dá o seu plano, quando dá o seu dízimo, você está cooperando para que mais carretas missionárias sejam adquiridas, para que mais missionários possamos enviar ao mundo. Para minha surpresa, eu não sabia que nós tínhamos missionários na Coreia do Norte. Eu não sabia. E agora lá na Convenção Batista Brasileira, nós ouvimos o testemunho de alguém que está sendo missionário na Coreia do Norte, uma jovem. Eu fico pensando como é que fica o coração desses pais, desta jovem. Ela disse que o pai dela e a mãe dela entendem a missão que Deus lhe deu. Mas cada vez que ela vem visitar os pais, ela diz que pode ser a última vez que se encontra com seus pais. Como ela disse para nós, e não sabia que poderia ser a última vez que ela estaria dando testemunho, falando do trabalho missionário na Coreia do Norte. Porque se descobrirem que ela é uma missionária, ela será condenada à morte. Aí você pergunta, pastor, como é que ela faz missões? Durante o período que ela está
Ela deu o testemunho que conseguiu ganhar uma pessoa para Cristo. E sem falar de Jesus. Só através do seu comportamento, através da sua assistência, ela presta serviço lá, médico, eu não vou dizer qual é a especialidade, porque nós estamos sendo transmitido ao vivo. Foi proibido a gente tirar foto, foi proibido a gente filmar, e nós tivemos 2 missionários que os nomes não foram ditos, os nomes verdadeiros, porque eles podem serem perseguidos no país onde eles estão sendo missionários. Um na China, inclusive o pastor Peter, que não é o nome dele, mas ele foi chamado de Peter, ele disse que estava não na China, porque ele foi expulso da China, por causa das Bíblias que eram distribuídas. Então ele está cuidando do seminário batista na China, cuidando de missionários chineses, sustentado pela campanha de missões brasileira, e nós temos missionários autóctones. Os batistas brasileiros agora estão procurando encontrar pessoas convertidas nos seus países de origem para investir neles, para que eles façam missões lá. E Peter é um desses missionários que está treinando missionário na China. E ele foi expulso da China e ele está fazendo o trabalho de um país vizinho, porque não pode entrar lá. Então, irmãos, muitas coisas que a gente poderia estar informando a vocês, mas nós vamos para a mensagem bíblica, senão nós vamos tomar muito tempo falando de coisas que nós ouvimos lá na Convenção Batista Brasileira. Meu desejo era que cada um de vocês estivessem lá para ouvir, porque a noite missionária é a noite mais fantástica na convenção, quando a gente vai. Abram suas Bíblias. No primeiro capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 1. Só informando aos nossos visitantes, a nossa escola bíblica dominical funciona às 17 horas. Devido a muitas pessoas que às vezes moram um pouco mais distante da igreja, para fazer uma só viagem, porque o combustível está bastante caro, né? Então para melhorar a situação, a gente vem para a escola bíblica e vai direto à classe, o professor já está esperando na sala de aula, e você vai ouvir a palavra de Deus, pode fazer perguntas, pode interagir com o professor, e cada classe por faixas etárias, nós temos as classes por faixas etárias, inclusive 60 anos a mais, 60 a mais, chamada classe, e lá cada faixa etária tem o seu professor. Chegando aqui, a coordenadora da escola bíblica estará dirigindo você a uma classe especial. A escola funciona das 17 horas até as 18 horas. 18 horas nós damos uma parada para um lanche, onde há comunhão entre os irmãos, conversa, e nós, 18h30, começamos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Irmãos, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. O tema da nossa mensagem hoje é: o Verbo virou gente. O Verbo virou gente. Graças ao Senhor Deus. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. No princípio era o Verbo. A tradução que diz: no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que existe teria sido feito. Versículo 4. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunho para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem.
Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, ou seja, tornou-se gente, e veio entre nós e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ó Deus, que tamanho amor o Senhor nos amou. O Senhor se fez homem, desceu à terra, revelou os céus a nós e está na tua palavra, tudo aquilo que o Senhor revelou para que nós pudéssemos te conhecer. Obrigado. O Senhor deixou o teu trono nos céus, fez-se homem e morreu pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos dar vida. Graças te damos, o Senhor começou uma missão excelente, de restaurar o homem ao seu estado inicial, amigo de Deus, para a glória do Senhor. E Pai, graças te damos, porque o Senhor nos transmitiu a responsabilidade de continuarmos a missão que o Senhor iniciou há 2000 anos atrás. Muito obrigado, é um privilégio que possamos sentir desta maneira, como um privilégio dado pelo Senhor a cada um de nós. Pai, fala nossos corações e motiva-nos através da tua palavra que será transmitida nesta noite. Fala nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Esse texto que nós acabamos de ler, do Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 14, são muitas coisas que nos chamam a atenção. Dentre muitas coisas que nos chamam a atenção, uma é que Jesus estava com o Pai na criação. E tudo foi feito por intermédio dele. Deus criou todas as coisas por intermédio do Filho, por intermédio da palavra. E por isso ele nos amou tanto. Somos criados pela sua própria vontade. Uma outra coisa que nós podemos observar é que o Senhor Jesus Cristo, o Filho, foi chamado com outro nome, chamado de palavra, verbo. Em demonstração de amor, ele se fez homem, ele se fez carne, ele se fez gente como nós. Senão seria impossível ele morrer. E por isso ele se tornou gente. Em demonstração de amor, ele se fez carne, gente, e morreu na cruz pelos nossos pecados. E amados, para esta missão, ele chamou homens e mulheres. No começo ele chamou 12, chamado de apóstolos. Mas dentre esses, quando ele foi crucificado e foi ressuscitado, haviam 120 pessoas no seu ministério.
e que ele comissionou a dar continuidade a esta missão. Ele treinou cada um, ele capacitou cada um. Quando ele voltou ao Pai, ele deixou essa missão para que nós dessemos continuidade a essa tarefa que ele deu início. Em Mateus capítulo 28, ele ainda estava com seus discípulos e ele deixou bem claro, a partir do versículo 18, ele diz: então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês. E eu estarei sempre com vocês, até os fins dos tempos. Após a sua ressurreição, ele voltou ao Pai. Ele está à destra de Deus. E a palavra de Deus que ele está sendo nosso advogado, conforme 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Quando João escreve: filhinhos, eu escrevi estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Antes dele voltar e estar diante do Pai, intercedendo por nós como advogado, ele deixa claro esta missão para todos os seus discípulos. Então, esta ordem é para mim, mas é para cada um daqueles que já vive o Evangelho de Cristo Jesus, porque no versículo 20 ele deixa bem claro: ensinando a cada um daqueles que foram feitos discípulos e foram batizados, dizendo: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Ele não está pedindo que nós ensinemos algo que a gente não saiba. Ele não está dizendo que a gente fale daquilo que a gente não entende. Ele está dizendo que aquilo que nós aprendemos dele, transmitamos àqueles que ainda não conhecem. Aquilo que ele já nos ensinou através do seu Espírito Santo, possamos transmitir àqueles que ainda não conhecem o Filho, que ainda não receberam esta missão, que ainda não entenderam esta missão. Amados, precisamos continuar a missão que Jesus Cristo nos confiou. Ele nos deu. E Ele espera de nós que nós continuemos esta missão e que cumpramos no amor do Pai, porque amamos os perdidos, porque amamos o Pai. Não desfaleçamos diante dos obstáculos, diante das dificuldades, porque não é simples, mas é necessária. Ele quer que não desistamos. Ele quer que nós completemos. Quando 3 dos nossos missionários e 2 discípulos deles foram presos na Índia, pastor João Marcos, nosso coordenador de missões mundiais, sempre entrando em contato conosco, dando notícia como era que estavam os missionários. Não fora fácil libertá-los da prisão. Graças a Deus o Senhor não permitiu que eles fossem martirizados. Eles não sofreram nada na prisão, senão o isolamento dos seus familiares. Mas o pastor João Marcos, sempre em contato com a pessoa que estava intermediando entre os missionários e ele e a justiça indiana,
Uma coisa me chamou a atenção quando os missionários mandaram dizer para os batistas brasileiros: não orem para que cesse a perseguição. Não ore para que não sejamos afligidos. Mas orem para que não desistamos. Orem para que os nossos familiares também continuem firmes no Senhor, não desistam da missão. E eu fico pensando, nós aqui não temos dificuldade nenhuma. Somos impedidos pelas barreiras do nosso próprio coração, da nossa própria mente. Quantas pessoas no Brasil estão morrendo, indo para o inferno, porque não conhecem a Cristo ainda, não conhecem a salvação. E muitas vezes pessoas que estão bem perto de nós, vizinhos nossos, parentes. E muitas vezes sequer oramos por eles, para que eles abram os olhos espirituais e vejam a salvação de Deus. Cristo fez todo o sacrifício, nos capacitou com tudo aquilo que é necessário, porque Ele nos deu o seu Espírito Santo, porque em Atos capítulo 1, versículo 8 é muito claro: mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas parece que essa autoridade que nós recebemos, não valorizamos. Hoje pela manhã, na escola bíblica, logo mais cedo, nosso professor de adulto, irmão Hélio, estava falando a respeito da unidade da igreja. Meus amados, se a igreja fosse mais una, não é unida somente, fosse mais unidade, fosse realmente a unidade que Deus quer que nós sejamos, nós transformaríamos o mundo. E mesmo assim o Senhor tem feito, mesmo pela essa falta de unidade, mesmo assim o Senhor tem feito milagres, tem salvado vidas, tem transformado vidas. Imagina se a igreja vivesse a unidade que Deus quer que nós sejamos. Porque uma coisa é ser unidos, outra coisa é ser unidade. Há pessoas que não precisam brigar para não ser uma unidade. Basta não trabalhar juntos. Basta não querer o mesmo objetivo, basta não querer o mesmo propósito, basta não querer andar juntos. Não vão brigar, mas não será unidade. Certa vez eu ouvi um pastor pregando sobre a questão da unidade da igreja, como Deus quer que nós sejamos, e ele disse, pastor Roberto Silvado, ouvindo a mensagem dele lá na Igreja Batista Bacaxeri, lá em Curitiba, ele falando sobre a questão da unidade da igreja. Foi o primeiro encontro de igreja multiplicadora que houve na Convenção Batista Brasileira, foi lá em Curitiba, lá em Bacaxeri, e ele falou justamente essa mensagem que eu nunca esqueci. Ele falando a respeito da unidade. Essa unidade que Deus quer que nós sejamos é como um purê de batata. Ele disse como era que se fazia um purê de batata. Você vai no mercado, compra as batatas, elas vêm no saquinho, tudo juntinho, mas ali não é unidade. Ali é como muitas igrejas são. Estão juntas, não olham uma para a outra, não conversam, não fazem planos e não trabalham juntos. Mas estão dentro do mesmo saco, ou seja, da mesma parede. Mas para fazer um bom purê, ele diz, pega as batatas e coloca na água fervendo. Ou bota na água para ferver. E depois de fervida, depois de cozida as batatas, tira-se a casca. Ele disse que a igreja precisa entrar na panela fervendo, precisa passar pelo fogo, para poder promover essa unidade, muitas vezes. Ele disse que depois de cozida, tira-se a casca. Se não passar pelo fogo, não tem condição de tirar a casca. E depois que tira a casca, até algumas batatas ainda tem algumas coisas que precisa você tirar, algumas broquinhas. Aí depois de tirada, amassa-se. Ou então bota no liquidificador para poder misturar a massa. Tudo.
E depois de feito o purê, você não vai distinguir quantas batatas tem. Ali é a unidade que Deus quer que a igreja seja. A igreja passa pelo fogo, que arranca essa casca dura, que impede do Espírito Santo agir, que impede da gente ganhar o mundo, que tire aquilo que ainda está impedindo de ser um bom purê, tira as impurezas e depois adiciona tudo aquilo que precisa para que o bom purê seja feito. Esta é a unidade que Deus quer que a igreja experimente. Mas, amados, a nossa responsabilidade continua. Ou melhor, a nossa responsabilidade continuará a missão até completarmos. Até que Jesus Cristo volte, nós precisamos completar a missão. Talvez nós estamos impedindo de que o Jesus Cristo volte agora. Pela nossa falta de ação, pela nossa falta de operosidade na missão. 2 Pedro capítulo 1. Segunda epístola de Pedro capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 16, diz o seguinte: segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. O apóstolo Pedro diz o seguinte: penso que convém, enquanto eu estiver neste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que deixarei este corpo em breve, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas enganosas ou enganosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Então o apóstolo Pedro pede que ao partir a igreja, porque esta carta é a igreja universal, as igrejas de modo geral, não esqueçamos o poder daquele que começou a missão e que nos comissionou a dar continuidade. Ele diz: aquilo que eu trago a vocês, nós fomos testemunhas oculares, nós vimos o poder daquele que veio começar a missão, daquele que veio estabelecer a igreja. E rogo que vocês jamais se esqueçam disto. Amados, nós não podemos viver neste mundo como se esquecêssemos daquilo que Jesus Cristo foi para nós e daquilo que Ele quer ser para aqueles que ainda não entendem a respeito da salvação. Nós temos uma missão a cumprir. Nós somos representantes do Pai para completarmos esta missão aqui na terra. Abra suas Bíblias em 2 Coríntios, o texto dos embaixadores do rei. Quem é embaixador sabe o que eu estou falando. 2 Coríntios, capítulo 5. Mas não vamos ler somente o versículo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 5. O apóstolo Paulo diz o seguinte à igreja de Coríntios: nós recebemos o ministério da reconciliação. Diz assim, versículo 11:
Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Versículo 12. Não estamos tentando recomendar-nos a vocês novamente, mas damos a vocês a oportunidade de orgulharem de nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem, já não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Verso 16. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos consciência, ou aliás, conhecido Cristo, melhor dizendo, desta forma, já não o conhecemos mais assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isto, porém, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz o seu apelo por meio de nós. Por amor de Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. O que é que o embaixador faz a respeito do seu país, morando num país estranho? Representa o seu país no lugar onde ele está para representar. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele representa o Brasil na embaixada. A embaixada brasileira em qualquer país, lá é um território brasileiro. Agora, falando da Escritura Sagrada, aqui diz que nós somos embaixadores de Cristo e Deus faz o seu apelo por meio de nós. Ou seja, nós somos representantes de Deus aqui na terra, para levar aqueles que ainda não conhecem a Cristo a reconciliarem-se com Deus por meio de Cristo Jesus. Esta é a missão que o Senhor nos confiou e nos confia que completaremos. Há uma interrogação que eu quero fazer a cada um de nós. Esta interrogação também é para mim. O que você está fazendo para que o amor do Pai, para que no amor do Pai, esta missão seja concluída até o final? O que nós estamos fazendo para que completemos esta missão de reconciliar o mundo com Deus? Em segundo e último lugar, Deus se manifesta criando o mundo e transformando vidas através do seu Filho Jesus. Quero voltar ao texto do Evangelho de João, capítulo 1. Quero ler somente o versículo 5.
A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Esta é uma outra coisa que me chamou bastante atenção nesse texto do Evangelho de João. Jesus Cristo, por ser o único capaz de dar a vida aos que morreram espiritualmente, Ele é o único capaz de ter dado a vida por aqueles que morreram para o pecado. E por isso as trevas estão em constante confronto com Ele. Mas jamais Cristo será derrotado. Glória a Deus. Esta é uma garantia para nós. E esta garantia precisamos transmitir àqueles que ainda não conhecem. Porque somente em Cristo Jesus o pecador pode ter a garantia de morar nos céus. Não é a Igreja Batista da Ressurreição que garante isto para você. E nenhuma outra igreja aqui na face da terra garante isto para você. Mas aquele que foi capaz de morrer na cruz pelos nossos pecados e que luta constantemente por nós contra as trevas, porque o mundo ainda jaz em trevas. E a batalha dele agora é através de nós, quando nós levamos a luz, que é Cristo, aos corações que vivem nas trevas. A esperança do mundo somos nós, a igreja do Senhor. E se nós não nos despertarmos, o que será do mundo? E se nós não buscarmos esta unidade de maneira que o mundo veja Cristo na igreja? A igreja é chamada de corpo de Cristo, e não é à toa. Porque desde o princípio o objetivo de Cristo formar a igreja, para que através da igreja ele fosse revelado. Não é a igreja o templo. Somos nós, cada um de vocês, cada um de nós. O evangelista João, ele faz questão de marcar que Cristo Jesus, apesar de toda a oferta de vida que ele fez, ainda não é recebido pelos seus. Porque no versículo 10, ele diz que ele veio para os seus. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. E no versículo 11 diz: veio para os seus, veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Há uma estrutura de oposição. Há uma estrutura de oposição a Cristo Jesus aqui na terra. Mas a missão da igreja é não desistir, é não desfalecer. A missão de Cristo Jesus causa estranheza ao mundo, pois ninguém tem tanto amor como Cristo tem por cada um de nós. O amor de Cristo Jesus, o amor do Pai, não é somente pela igreja. O amor do Pai é por qualquer pecador, independente do pecado que ele tenha cometido. E os pecadores precisam saber disto. E como é que eles podem saber disto, se não for através da igreja do Senhor?
Nós somos responsáveis para mostrar, para abrir os olhos daqueles que vivem no pecado, para mostrar o tamanho do amor do Pai por eles, para que eles abram o coração, para aquele que morreu na cruz, fazer parte da vida deles também. O nosso Deus, Ele quis se comunicar com todas as pessoas, com todas as gente, através de um relacionamento com a humanidade. E Ele usou o seu Filho para iniciar esse projeto. E este Filho deu responsabilidade aos seus discípulos, que somos cada um de nós, que o aceitamos como nosso Senhor e único Senhor e Salvador. Não é aqueles que creem em Jesus e mais alguma coisa, mas aqueles que deixaram de crer em qualquer outra coisa e depositaram a sua confiança única e exclusivamente em Cristo Jesus. A estes, o Senhor os denominou de embaixadores, representantes, para que façam conhecido o seu amor e a sua graça àqueles que ainda não o conhecem. O Senhor Deus quis nos demonstrar o seu amor, o seu favor imerecido, a sua graça sobre cada pecador. Há pessoas que acham que por causa dos seus pecados Deus o ignora. Há pessoas nesta vida que acham, pastor, mas eu já pequei tanto, será que Deus se preocupa comigo? Claro que se preocupa. Tanto se preocupa que Ele quer que você se arrependa. Tanto se preocupa que Ele quer que você creia no seu Filho Jesus, que Ele transforme a sua vida. Há muitas pessoas que dizem, venham como está, porque Deus te aceita como você é, com todos os seus problemas, com todos os seus pecados, com todos os seus defeitos. E é verdade. Só que Ele te aceita para te transformar. Ele quer tirar de nós todos os nossos defeitos, que nos impede de ir para o céu. Ele quer tirar de nós todas as nossas iniquidades. Muitas vezes eu tentei mudar a minha vida para me entregar a Cristo. Depois, não consegui. Mas há muitos por aí também, achando que precisa primeiramente mudar a vida. Mas eu tenho isso aqui que eu preciso deixar para me poder ser um crente em Jesus. Mas tem isso assim que eu preciso mudar para poder entregar a Jesus. Se você tentar mudar, você vai mudar não do jeito que o Senhor quer. E nós precisamos dizer àqueles que pensam assim, é o Senhor que quer transformar o pecador, porque quando Ele nos transforma, Ele transforma naquilo que Ele quer que sejamos. É através de cada um de nós que Ele salvou, que Ele quer se comunicar com os pecadores. É através de nós que Ele quer se manifestar. É através de nós que Ele quer se tornar conhecido. Que o nosso Deus mostre o seu amor ao pecador que ainda não conhece Ele, que ainda não conhece o seu Filho, através de nós. Ele deseja de coração que nós nos comprometamos a Ele. A fé verdadeira em Cristo Jesus é a fé que você se compromete com Ele, em cumprir aquilo que Ele determina para nós. Ele nos chamou para que nós fôssemos instrumentos de vida.
Ele não nos chamou somente para estarmos sentados nas cadeiras e cultuarmos, cantarmos e nos alegrarmos no templo. Não, não foi isto. Ele nos chamou com a intenção de fazer de nós instrumento de bênção na vida de outros que precisam conhecer a Cristo, seu Filho Jesus. O Pai quer que o seu amor, através do seu amor, utilizar cada um de nós para completar a missão que Jesus Cristo, seu Filho único, começou. Há um mundo para ser alcançado. Nós podemos orar, nós podemos ofertar e nós podemos ir. Ainda há muitos, milhões e milhares de pessoas que estão perdidas, que precisam ser alcançadas. Há muitos que nem sequer ouviram falar de Cristo. Às vezes nós estamos pensando em outros países. Nós estamos pensando na África, estamos pensando nos países muçulmanos. Mas eu fiquei extremamente surpreso quando nós fomos fazer um trabalho missionário em Miguel Leão. Vem aqui, pertinho de Água Branca. Nós fomos fazer um trabalho missionário e nós saímos de 2 em 2, visitando as casas. E fiquei surpreso quando encontramos uma favela, onde a maioria das casas ainda eram de palha. Eu pensei que no Piauí não tinha mais casa de palha, eu pensei que isso era coisa somente do Maranhão. Mas no Piauí tem casa de palha. Um povo extremamente pobre, onde tinha uma criança que procurava lavar os pratos dos missionários. Nós éramos em torno de 200 missionários. E na hora do almoço, uma criança sempre estava ali procurando lavar os pratos. E uma coisa me chamou a atenção. Ele procurava lavar os pratos somente dos que tinham resto de comida. Nós procuramos saber. Uma jovem do nosso grupo de evangelismo chamou ele e disse assim: bebê. Chamou o bebê porque ele tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. Era muito criancinha. E disse: por que meu filho está querendo lavar os pratos, principalmente os pratos que têm resto de comida? Isto causou uma comoção em todos os missionários. Ele disse: porque eu tenho mais 4 irmãozinhos lá em casa e eu estou juntando essa comidinha para levar para eles. E nós fomos até lá conhecer aquela casa. Há 8 meses tinha sido cortada a energia. Não tinha água encanada. A mãe daquelas crianças estava lavando roupa no açude. E a mais nova, com 5 anos de idade, estava cuidando daquelas crianças menores. E quando nós fomos falar de Jesus para aquelas crianças, a mais velha, uma das meninas da nosso grupo disse: alguém já lhe falou quem é Jesus Cristo? Ela disse: não, eu não sei quem é não. Isso doeu o nosso coração. Às vezes as pessoas querem fazer missões indo lá para a África, indo para a China, indo não sei para onde. E nós encontramos a nossa África em Miguel Leão. Os missionários se juntaram, pagamos os 8 meses de energia, que era a taxa mínima. Mas aquela senhora não tinha condição nem de alimentar os filhos. Como era que ia pagar a energia? Compramos a fiação, que até os fios dos postes tinham carregado. Havia um dos missionários que era eletricista, e ele mesmo se encarregou de ligar tudo, depois que pagamos. O mais pequenininho, não tinha nem 1 ano de idade, todo empolado de muriçoca, pois eles moravam na beira do açude. E ali nós deixamos uma igreja, onde a igreja começou a cuidar daquele povo. A convenção começou a levar cestas básicas.
e muitos daqueles se converteram. A igreja precisa olhar para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Hoje nós temos uma igreja lá, os americanos construíram o templo. Pastor Benigno esteve lá trabalhando até poucos anos. Hoje ele está em Baixa Grande, em Monsenhor Gil. Hoje nós temos um outro missionário lá. Mas a igreja continua crescendo, levando o alimento, não somente o alimento comida, mas levando também o alimento que nutre para a vida eterna. O Evangelho chegou e a miséria foi extirpada. Nós precisamos olhar para aonde há necessidade da palavra de Deus chegar. O mundo é cheio de trevas e a luz vai continuar nos combatendo, mas a luz será sempre vitoriosa. Não há derrota para a igreja. Portanto, que nós marchemos de maneira segura para que o Evangelho de Cristo continue transformando vidas a partir das nossas. Que o Senhor nos abençoe. Graças te damos, Senhor, pois a tua palavra nos alcançou e tem transformado as nossas vidas dia após dia. E continua, Pai, através do teu Espírito Santo, abrindo os nossos olhos, possamos contemplar na tua palavra motivação, transformação, encorajamento, para que nós continuemos a completar a missão. Que a tua igreja, Pai, seja comovida a não somente ofertar, mas principalmente a orarmos pelos missionários que estão no campo. E para que o Senhor levante cada vez mais missionários, pois o Senhor mesmo conclamou à igreja: orai ao Senhor da seara, que mande mais obreiros para a sua seara. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta o teu povo. Orienta-nos e transforma-nos naquilo que o Senhor quer que sejamos. Oramos em nome de Jesus. Amém.